Boa tarde, presidente Tercílio. Presidente Tercílio, ficar andando na rua sem ter o que fazer é coisa do inominável que dirige temporariamente a presidência da República desse país. Uma pessoa que não gosta de trabalhar. O Lula tem mais o que fazer, organizando ações para construir esse país, do que ficar na hora do expediente, andando de moto sem capacete, dando mau exemplo. Aliás, a Polícia Rodoviária Federal, dirigida pelo Bolsonaro, que o diga, se usasse a mesma regra que usou para matar uma pessoa esse final de semana, com o exemplo que é dado pelo presidente. Olha, a gente está nas semanas dos namorados, e o Lula, que ama esse país, vai continuar semeando esperança, cuidando das coisas que importam para o Brasil, e jamais se deixar modificar ou se guiar por palavras de ódio e exemplos deploráveis, como esse mencionado agora, ou como contra o uso da máscara, ou como contra a vacina. Um presidente, um estadista que se preza, cuida do seu povo. Um falso profeta usa a palavra para espalhar o mal. E é isso que está acontecendo na presidência da República hoje, infelizmente. E hoje eu tinha me preparado para falar de uma coisa só, que é renúncia fiscal. Mas face a algumas falas de alguns parlamentares da base do governo, eu quero abordar uma discussão muito importante. Deputado Gora, a importância da linguagem para querer se dominar a versão de uma coisa ocorrida, dos fatos. Hoje, para o governo do Paraná, defendido aqui pelo ex-chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva, as pessoas que vivem de bico são empreendedoras, deputado Tadeu. A pessoa que perdeu a carteira assinada, que faz bico, malabarismo, para sobreviver hoje virou empreendedora, na contabilidade desse governo que está aí. Hoje, a pessoa que está subempregada tem trabalho informal. A pessoa que não tem condição de amparo à CLT e está hoje trabalhando, sendo remunerada sem condições e direitos, tem trabalho informal para o governo do Paraná. Os fins dos direitos trabalhistas são de forma paliatáveis, chamado de flexibilização, pela inovação causada pelo Ratinho. Aliás, o programa Descomplica Paraná, que desburocratizou a abertura de empresas. Mas não foram empresas para gerar emprego, foram empresas criadas em CNPJ para colocar trabalhadores que não têm mais vagas no mercado de trabalho. O nome Descomplica Paraná é bonito, mas na verdade a escolha política feita pelo governador Júnior complica o Paraná, complica a vida das pessoas. E é isso que nós vamos abordar agora. E eu quero começar com uma fala que o governador fez essa semana. Sabatinado pela UOL e pela Folha de São Paulo, o governador do Paraná disse que a renúncia fiscal de 17 bilhões do Paraná em 2022 é uma invenção da oposição, coisa da velha política. Primeiro, governador Júnior, eu tenho orgulho em ser oposição ao desgoverno que o senhor pratica no Paraná. Segundo, que eu não me considero da velha política. Aliás, eu acho que da velha política é os gestos, sinais e a prática governamental executado por Vossa Excelência. Mas eu vou provar que o senhor não está sendo mentiroso, que é um termo feio, que o senhor está faltando com a verdade mais uma vez. A renúncia de 17,4 bilhões está na LDO, assinada inclusive por Vossa Excelência. É inacreditável que o governador não conheça as leis que assina, não conheça o orçamento. Será que isso a gente pode chamar de nova política? Nossa assessoria, muito competente, fez um levantamento para identificar como os demais estados estão se comportando em relação à renúncia de receita. E olha que número bonito, o Paraná é o terceiro estado que mais renuncia a receita entre as 27 unidades da federação, ficando atrás somente de Minas Gerais e São Paulo. São Paulo, o orçamento, a arrecadação é de 245 bilhões. Minas Gerais é de 94 bilhões. O Paraná é de 59, renunciando 17. Somos o estado do Sul que mais abre mão de carga tributária e não tem transparência
para ver se essa abertura de mão de arrecadação gera emprego ou sustenta o eixo econômico contemplado. Para se ter uma ideia, a nossa renúncia fiscal é 4 vezes maior que o Rio Grande do Sul, 4 vezes maior que o Distrito Federal, e é mais que o dobro do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o segundo estado economicamente mais ativo na nossa federação. Na última segunda-feira, o secretário de Fazenda esteve aqui mais uma vez e saiu pela tangente. Não usou a compliance para me responder, não sei porquê, mas disse que a questão da transparência e o aumento do valor da renúncia se dá por mudança na metodologia. Na oportunidade, ele falou que na gestão do atual governo só se aumentou em 66 milhões de reais a renúncia, e que isso seria o fruto de uma mudança na metodologia de cálculo, implementada por conta de um pedido do Tribunal de Contas no ano de 2016. Bom, secretário, se foi pedido em 2016, por que se implementou apenas em 2019? Se houve mudança no ano de 2019, que jogou de 129 milhões para 17 bilhões de reais nesse ano, por que o senhor não considera a mesma mudança para esse número desse ano de metodologia? Essa é a pergunta. Por que na LDO do ano de 2021, por exemplo, aprovada por essa casa enviada pelo Ratinho, o ano de 2023 já previa 12 milhões,9. A LDO do ano de 2022 previa 18. E a LDO de 2023, que está aqui nessa casa e vai ser votada, prevê 16. Mas que mudança de metodologia é essa? Que se ela valia para o ano seguinte, ao 2016, 17, 18, os números aumentaram agora. Vão explicar ou vão esconder? O que o governo do Estado, além da indecência do aumento do número de renúncia, tem a esconder mais? Deputado. Por quê? Daqui a pouco, deputado Guto. Por que não se pratica a transparência? Semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo ordenou ao governador de São Paulo a apresentar o CNPJ de cada beneficiado, o nome e o valor da renúncia. E essa casa aqui tem que se manifestar. Nós temos que saber o que está acontecendo. E quero falar, deputado Guto, já concedo a parte para Vossa Excelência. Nós não somos contra a renúncia, nós somos contra a transparência, quanto ao aumento inexplicável, quanto ao que está sendo praticado. O secretário sequer conseguiu explicar, dentro dos 17 bilhões, para onde foram 2,5 e os outros 15 bilhões. Ele falou aqui que 1 bilhão era para as receitas da cesta básica, outro pelas diferenças fiscais, as DEFIS, e o resto? Aonde está o dinheiro, governador Júnior? Aonde está sendo aplicado tudo isso? Essa é a pergunta que fica aqui. Gosta tanto de falar em transparência, tanto de falar em nova política, e aí eu ouço discursos que me antecedem aqui, e o governo sequer cumpre o item 12 do demonstrativo fiscal da página 168, que obriga a ter apresentadas essas renúncias. O secretário disse na audiência ainda que nós não devíamos, enquanto oposição, abordar de forma simplista um assunto tão sério. Eu nunca abordei de forma simplista aqui. Todas as vezes que eu falei, os números eu tirei das leis que são aprovadas nessa casa e dos poucos números que são mostrados no portal da transparência. Aliás, portal da intransparência. E aqui, entre renúncia, entre pedágio, entre diminuir o orçamento da educação, da saúde e da segurança, como é nesse ano, o Complica Paraná está prejudicando as vidas das pessoas. Você que está me ouvindo, que tem a conta de água em R$100, era para ser 74, mas o Complica Paraná resolveu trabalhar para você pagar mais caro. Você que paga na energia 200, o preço era para ser 150, mas o Complica Paraná resolveu deixar a tua vida mais cara. Você que está discutindo pedágio, que ouve falar, saiba que o modelo do governo federal, que foi transferido para o governo federal, através do Complica Paraná, vai prejudicar a sua vida. Governador, ouça o clamor do povo, aprove a transparência dos dinheiros, dos recursos renunciados. Nós precisamos mais do que nunca
saber se está sendo gerado emprego ou não. Nós fazemos tantas... Deputado Arilson, para concluir, Nós por favor. fazemos tantas comparações do Paraná com outros estados, vamos comparar então a falta de transparência. Semana que vem, eu vou apresentar um material para vocês. Dentre os 27 estados, qual é o menos transparente? Vocês têm uma dica, começa com P, termina com A e tem 6 letras. Para a gente tentar adivinhar qual que é aquele que mais omite informações da sua população. Deputado Guto.